Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar de um assunto que é inédito, o approach que eu estarei dando a esse assunto. É a teoria da partida dobrada. Débito e crédito é muito mais importante do que imaginamos. Eu comecei a pensar na política de juros altos, explicar por que juros altos não baixa a inflação. A política de juros altos é o contrário, ela aumenta a inflação. Inicialmente, depois não tem impacto nenhum a política de juros altos na inflação. Muito bem, com isso eu cheguei à conclusão que a partida dobrada é aquela que diz que todo débito corresponde a um crédito igual ao valor, tem uma importância enorme na humanidade. Como eu vou falar também de profissões aqui, eu gostaria de colocar ligeiramente minha formação, rapidamente, porque eu acho que é ético e escrupuloso, porque eu vou falar de outras profissões. Eu sou economista pela UFBA, tenho um mestrado em International Business pela USC, University of South Carolina, e sou expert em contabilidade, um autodidata, tá certo? Expert em contabilidade, para que a pessoa identifique claramente, não pareça ser uma coisa arrogante, expert em contabilidade é aquela pessoa que conhece os princípios e conceitos contábeis em profundidade, conhece o funcionamento do sistema contábil e entende a partida dobrada. Mas não tem necessidade de ser um contador, tá certo? Explicando bem, eu, por exemplo, nunca fui contador. E eu me considero um expert em contabilidade porque sempre vivi ao lado da contabilidade. Sempre fui analista financeiro, gerente de orçamento de custos, diretor financeiro, controller, diretor de controladoria, etc. Sempre envolvido com a contabilidade. Como só ia acontecer com qualquer profissional que trabalhe numa empresa que tenha por objetivo gerar receitas. Tá certo? Então é isso aí. Olha só, a teoria da partida dobrada, em princípio, eu acho que está aí o grande engano que alguns profissionais têm em relação a ela é de uma simplicidade atroz. Todo débito corresponde a um crédito igual ao valor. Isso significa o seguinte: vamos imaginar que você compra um saco de açúcar, né? Um saco de açúcar para sua casa. E aí tem várias vasilhas que você queira distribuir aquele açúcar. Se você tira um taco do açúcar aqui e coloca na vasilha, ele está dizendo o seguinte: todo esse débito é diminuição. Se eu diminuir 1 quilo de açúcar e colocar 1 quilo na vasilha, não é isso? Esse é o débito e crédito. Todo débito corresponde ao crédito igual valor. É isso aí que a teoria quer dizer. Nada mais simples do que isso. E, no entanto, isso é fundamental para o advento e desenvolvimento de todas as ciências, praticamente todas as ciências que tratam da atividade econômica. Ok? Vamos lá. Olha só, se você olhar, a partida dobrada tem uma relação com a eletricidade, a internet e o blockchain. A eletricidade está aí. Quando se criou a eletricidade, né, foi um advento espetacular, sensacional, e continua. Cada dia aparece algo espetacular, um novo produto,
uma nova atividade que funciona com a eletricidade. Então isso não vai morrer nunca. Isso é um processo que não vai morrer nunca, porque sempre vão ter necessidade da eletricidade. Inclusive, a própria internet existe em função da eletricidade. Sem a eletricidade, a internet não sobrevive. A internet é outra. A internet vai sobreviver pelo resto da vida. Por quê? Porque ela está sempre ali para que qualquer pessoa abra a sua caixa de inovação e crie o que você quiser em cima da internet. Então é algo que também não morrerá, é dessa maneira. E recentemente, tão recentemente assim, mas o blockchain surgiu. O que é o blockchain? É a mesma coisa que vai acontecer. O blockchain vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a eletricidade, a mesma coisa que aconteceu com a internet, vai acontecer com o blockchain. Bilhões de coisas vão ser criadas em cima do blockchain. E o que é o blockchain? O blockchain, por incrível que pareça, ele está baseado, fundamentado no débito e crédito. Ele é feito em um diário contábil baseado em débito e crédito. É a segurança da informação no blockchain, é a partida dobrada. Então daí vocês verem a importância que tem a partida dobrada. Tá certo? Vamos para eu acho que é o maior evento da partida dobrada, é a transformação da contabilidade na teoria, numa ciência contábil. Ao colocar o débito e crédito na contabilidade, a contabilidade se transformou em uma ciência contábil. Daí a importância disso. E quando isso acontece, cria-se a empresa. Tá certo? Ao criar uma empresa, você só pode criar através de débito e crédito e através da contabilidade. Contabilidade e empresa são como as irmãs chipófagas. Não, nem chipófagas são, porque elas não podem ser separadas. Não tem possibilidade de separar uma empresa sem contabilidade, uma contabilidade sem empresa. Eu acho que muita coisa tem que ser esclarecido com essa visão, essa percepção de que empresa e contabilidade são uma coisa só. Tá certo? Eu confesso que essa minha visão particular sobre a contabilidade e a empresa, ainda não estou satisfeito, completamente satisfeito com o que eu penso a respeito. Mas eu acho que no futuro não muito distante vamos ter isso com a maior clareza possível. Então seria a importância. A criação da contabilidade e a criação da empresa está com a base centralizada na partida dobrada. O conceito da partida dobrada. Todo débito corresponde ao crédito igual valor. Agora, tem algo que eu gostaria de falar a respeito disso. A simplicidade é tão grande que confunde-se com facilidade. E mesmo porque a simplicidade pode gerar coisas fáceis, e coisas fáceis importantíssimas, como nós vamos ver aqui. E eu tenho a ligeira impressão que, particularmente, os economistas nunca deram importância à partida dobrada, que acharam a contabilidade uma ciência no-brainer. Isto é, uma ciência simples demais para que se preocupem os senhores. E eu tenho a minha própria experiência disso. Quando eu estudava na Bahia, eu estudava técnico em contabilidade e era no prédio da UFBA, Universidade Federal de Economia da Bahia. Nesse prédio, que era novo na época, e a economia estava se deslanchando ainda, Siemens era uma promessa, o ministro João Veloso era outro, entendeu? Eu estava lá estudando já no último ano, e nesse prédio funcionava a contabilidade, o PhD de contabilidade e o curso de economia. Os economistas, os estudantes economistas se reuniram e conseguiram colocar a escola de contabilidade para fora do prédio. Por quê? Um dos argumentos
era que se confundia o economista com o contador. E eles queriam fazer uma distinção perfeita entre contadores e economistas. Mas, olha, tudo bem, mas é uma coisa tão ligada à outra que não tem como se separar. Economia e contabilidade. Se você olhar, até a macroeconomia no passado, há alguns 50 ou 60 anos atrás, ou 70, a macroeconomia era chamada contabilidade nacional. E outra coisa, tudo que acontece em economia, praticamente tudo importante, tem que ter contabilidade. Os resultados econômicos, como é que eu vou medir resultados econômicos? Através da contabilidade. Como eu vou medir a riqueza? Através da contabilidade. A economia trata da microeconomia. O que é microeconomia? Basicamente é o estudo da empresa privada. E não existe empresa sem contabilidade. O câmbio, a troca de moeda estrangeira, só pode acontecer através da contabilidade. Ou exportação e importação. Tem que ter contabilidade de exportação e importação. O balanço de pagamento é contábil. O orçamento fiscal é contábil. E eu tenho para mim, isso é uma posição minha, que o economista, por mais alto seja o seu nível, PhD e experiência que tenha, se ele não for um expert em contabilidade, para mim ele é um profissional saci pererê, que falta a base do apoio da formação dele toda, que é a contabilidade. E geralmente o que acontece, e eu vejo isso, é difícil encontrar contador, economista que seja expert em contabilidade. O nível de conhecimento dos economistas, não é só os economistas, estou falando de qualquer profissão, mas eu estou falando especialmente economista, porque a economia e contabilidade são muito interligadas, depende fundamentalmente, economia depende fundamentalmente da contabilidade. Então, quando você percebe, os economistas não dão a menor atenção à contabilidade. Uma coisa que nós podemos ver facilmente, geralmente está na área, são os economistas que tomam conta do Ministério da Economia, dos ministros. Os ministros de Economia são geralmente economistas. Se você olhar, quase todos eles pedem e vão taxar os dividendos, vai taxar mais o dividendo dos acionistas para ajudar a empresa. E isso é de uma falta de compreensão do que seja contabilidade. Aliás, isso é uma confissão de que não sabe contabilidade. Não existe ninguém no mundo que receba dividendos sem que a provisão para o imposto de renda tenha sido feita. Como taxar? Taxar é duplo. É bitributação se for taxar novamente o acionista. Essa possibilidade não existe, porque todo o lucro da empresa que será distribuído é o lucro líquido. Líquido de quê? Da provisão para o imposto de renda. Então não existe isso. Isso é o economista, e vários aí, o ministro antecedente, esse ministro e vários ministros, sempre vêm com esse papo de que vão taxar o dividendo da pessoa física. Eu acho isso mais populismo do que ciência. Tá certo? Que vão taxar o dividendo da pessoa física e diminuir da pessoa jurídica. Isso é quase impossível de acontecer. Eu tenho trabalhos, tenho vídeos publicados sobre isso e mostro claramente que isso não pode acontecer. Ou considera que é uma bitributação ou não vai acontecer. Tá certo? Muito bem. Outra coisa também que a gente vê em todos esses economistas, quando são ministros da economia, a primeira coisa que eles vão planejar, o déficit vai ser zero, o déficit do orçamento fiscal vai ser zero.
Qual a importância, qual o valor que tem o déficit zero? Primeiro, é impossível. Segundo, eu acho falta de conhecimento, falta de, vamos dizer, preconceito com dívida ou com déficit. Nem todo déficit é ruim. Eu posso ter um déficit fiscal que seja proveniente de gastos em investimentos. Investimentos de alta rentabilidade. Se esse orçamento tiver um déficit fiscal desta maneira, provocado pelo gasto em investimentos, ele é muito bom. Isso é o ideal. Você usar recursos dos outros. Quando eu falo investimento bem avaliado, é que ele vai render. A rentabilidade dele será maior do que a taxa de juros que foi tomada emprestado. Ou seja, uma alavancagem positiva do investimento. E outra coisa, eles têm também preconceito com despesa. Acha que despesa é tudo ruim. Não, toda despesa é feita no sentido de melhorar a renda. Toda despesa é feita nesse sentido. Agora, você se tiver um orçamento que o déficit venha de despesas que foram muito bem avaliadas para fazê-las, ou seja, que o custo, que o benefício dela é maior do que o custo dela, é ótimo isso. Mas não, taxam de primeira que um déficit é ruim. Isso é prova inconteste do que os senhores economistas que tratam de orçamento fiscal, tratam de política monetária. Aliás, eu quero colocar também isso aí, né? A política monetária. O que se diz na política monetária, que é tratada pelos economistas, é um negócio absurdo. Para justificar o injustificável, que são juros altos para combater a inflação, que não combate, é inócuo. Os economistas dizem, olha, sabe por que não... Aliás, está a discussão aí no jornal, eu vi hoje, a discussão no jornal dos bancos centrais. Os bancos centrais discutindo isso. Por que o juros está tão alto e a inflação não está caindo? Eu sei, há muito tempo eles estão dizendo aqui que não cai. É porque eles não sabem e não percebem os impactos dos juros altos na economia, nas empresas, eles não percebem. Não percebem esses impactos. Por quê? Porque isso é campo de especialização da contabilidade. Como eles olham a contabilidade como a ciência no-brainer, não dão importância nenhuma e, portanto, não vão saber interpretar nunca. Ficam aí o Campos Neto, todos esses... Está falando internacionalmente também. Por que a inflação não cai se os juros estão tão altos? Eu sei, eu digo. E está aí nos meus vídeos. Por que não cai? Basicamente é o seguinte, juros altos não afeta a inflação. Juros altos quebra as empresas, quebra a economia. E aí a inflação cai. Mas eles primeiro, então juros altos não afetam a inflação. Juros altos afetam as empresas que quebradas não conseguem mais produzir, desempregam, não conseguem mais crescer economicamente, entram até a economia entra às vezes até em recessão, aí a inflação cai. Para quê? Para o governo novamente começar a incentivar novamente as empresas para se arrumarem novamente e para crescerem. E quando ela começar a crescer, começa a haver inflação, e começa a haver inflação, começa novamente a questão dos juros altos. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Já há muito tempo deveria ter estudado, e tem aí, alternativas muito melhores do que isso. A alternativa, por exemplo, é você colocar a taxa de juros da economia mais baixa do que o crescimento da economia. Se você fizer isso, dá sempre alavancagem positiva. Não haverá custo fiscal na dívida, tá certo? Não haverá custo fiscal na dívida. A dívida se autopagará. Que presume-se não. Se acontecer isso, significa que ela está rendendo, que a dívida, a aplicação da dívida está rendendo mais do que o custo
dela. Tá certo? É isso aí. Muito bem. Então, são as questões que eu acho que os economistas deviam abrir os olhos e estudar mais essa economia. A teoria da partida dobrada. Porque eu vou mostrar aqui. A partida dobrada criou a contabilidade, que nós sabemos, lá em 1494. Frei Luca Paciolo, num livro de aritmética e geometria, ele citou essa teoria da partida dobrada, que todo débito corresponde a um crédito igual ao valor. E aí, a criação de empresa foi extraordinária, o desenvolvimento econômico foi extraordinário em função disso. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos ver outra coisa, outra louvável situação, que é da partida dobrada, o resultado da partida dobrada, essa coisa tão simples, débito e não crédito, que ela permitiu a existência da moeda fiduciária, débito e crédito. E hoje o mundo vive sob o signo da moeda fiduciária. O Brasil, por exemplo, emite sua moeda, e ela é uma moeda fiduciária. E isso acontece, sabe por quê? Porque existe débito e crédito, porque existe a partida dobrada. Muito bem? Vamos lá. Então, o Banco Central, ele pode emitir moedas. Tá certo? Mas muitas operações, uma tonelada de operações são feitas através da criação da moeda, do setor bancário e do setor governamental. Vamos ver aqui. A magia da criação da moeda pelos bancos. Os bancos criam moeda do nada. Os bancos são mágicos nisso. O banco, você sabe, entra no depósito todo dia, ele gasta, ele empresta todos os dias, e um dia você chega lá e diz, eu quero 200 mil emprestado. E o banco está zerado no caixa, Ele só cria moeda quando ele está zerado no caixa. O banco não cria moeda a entregar o dinheiro na hora que você toma o empréstimo. Ele aí está sendo tão somente um intermediário. O banco cria moeda quando ele não tem dinheiro e mesmo assim ele faz um empréstimo. Eu quero 200 mil emprestado. O cara me olha e diz, tudo bem, vou te emprestar. Assinamos o contrato. Ele acredita na minha conta bancária dele esses 200 mil. Né? Então ele tem a receber de mim 200 mil. E tem ao mesmo tempo uma conta corrente, um depósito em conta corrente meu. Então eu tenho 200 mil a receber do banco e o banco tem 200 mil a receber de mim. É assim que se forma a criação de moeda. Então eu saio com o talão de cheque, por exemplo, e vou na primeira esquina e pago uma conta de 20 mil reais. Por acaso essa conta de 20 mil reais é na Ford do Brasil. A Ford do Brasil pode ter conta no Itaú, por exemplo, no lugar onde eu tomei o dinheiro. Então ele vai e deposita. Ele não vai lá buscar o dinheiro, ele deposita na conta dele. Tá certo? E como acontece essa coisa toda? Acontece através da compensação de cheques. A compensação diária, os bancos, todos os bancos levam seus débitos e créditos, seus cheques. E uns têm mais créditos, outros têm menos créditos, e aí começa, e no frigir dos ovos, por exemplo, se o banco me emprestou 200 mil e emitiu um cheque de 50 e ele não tem fundos para pagar, o que é que ele faz? Ele toma dinheiro emprestado do Banco Central à taxa básica de juros. Por quê? Porque no outro dia ele sabe que vai entrar dinheiro, depósito, etc. Então ele vai lá, se nesse dia ele tiver um crédito, ele deposita a reserva excedente no Banco Central e recebe juros à taxa básica de juros. E é esse movimento que permite ao Banco Central controlar a taxa básica de juros da economia. Porque se na compensação as pessoas
o sistema bancário tem crédito, eles entregam ao Banco Central, deposita no Banco Central e recebe a taxa de juros básica. Se ao contrário, se o sistema fica devendo, o sistema toma emprestado do Banco Central a taxa de juros. Só dessa maneira o banco ou o governo pode controlar a taxa básica de juros. É feita dessa maneira. Tá certo? Muito bem. A criação da moeda fiduciária pelo governo. Como o governo cria moeda fiduciária? Ele cria o seguinte, mas quando ele gasta. Ele gasta e compra, por exemplo, ele compra gasolina. Quando ele compra gasolina da Shell, ele compra gasolina da Shell, o que ele faz? Ele acredita na conta da Shell, por exemplo, no Brasil, deposita lá em cruzeiros, porque ele comprou a gasolina. Quer dizer, ele não usa dinheiro, ele acredita na Shell. Foi 1 bilhão de petróleo que comprou da Shell, depositou 1 bilhão na conta da Shell. Então está criada a moeda. A Shell pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Tem alguma dúvida a respeito disso? Então veja só, uma coisa tão simples, tão fácil, é de uma utilidade ímpar na economia. É um negócio fantástico você observar isso. Vamos ver agora a influência da partida dobrada em outras ciências. Economia, já dissemos um pouco, finanças, administração de... Toda e qualquer empresa, toda e qualquer atividade econômica tem que ter uma empresa. E tendo empresa, ela tem contabilidade. E tendo contabilidade, tem débito e crédito. Isso é universal. É uma influência total e absoluta. A influência da partida dobrada em outras ciências. Eu visei mais falar aqui de economia, não é? Porque eu acho que é a mais ligada, mais entranhada. Eu até cheguei a pensar que um dia a economia era só contabilidade. Não sei se isso é verdade, não sei, estou só imaginando. Agora, vamos ver agora as profissões e a contabilidade. Isso aqui é interessante. Eu quero que vocês olhem para isso aqui. Eu não sou um crítico, eu sou um professor. E como professor, eu tenho uma paixão por ensinar e por mostrar as coisas que eu acho que são corretas, que eu acho que são possíveis de as pessoas fazerem e se darem bem. E é com essa intenção que eu estou apresentando isso aqui. Eu acho que eu nunca vi na minha vida esse approach sobre partida dobrada que eu estou fazendo aqui agora. Muito bem. Olha só, o economista, gestor de empresas, gestor de investimentos, engenharia administrativa, tudo isso aí são pessoas, hoje em dia, a grande esmagadora dessas pessoas aí, dos economistas, do gestor de empresa, do gestor de investimento, dos engenheiros, administradores de empresas, executivos financeiros e quaisquer outros que atuem na empresa, com responsabilidade de crescimento e resultado econômico, se não for expert em contabilidade, são profissionais assim pererê. Eu estou dizendo o seguinte, que hoje em dia a maioria dos profissionais não sabe contabilidade. Eu fico impressionado em todas as reuniões que eu participo, em todos os bate-papos que eu tenho, em todos os artigos que eu leio no jornal, como são deficientes em contabilidade. Eu acho, para mim, isso advém da teoria da partida dobrada, que ela é muito simples. É uma teoria no-brainer, tá certo? E isso enganou muita gente. Que o muito simples não significa facilidade, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, todo esse pessoal, todos esses profissionais mudariam de status completamente se eles se tornarem, se forem ou se tornarem
experts em contabilidade. Por que isso? Olha só, você tem um engenheiro. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, trabalhava no mercado financeiro, muito engenheiro é chamado para lá para fazer análise financeira. Por quê? Porque ele era bom em matemática. Pô, que matemática tem análise financeira para necessitar de um engenheiro? Só o que acontece é que o engenheiro não sabia nada de contabilidade. Não é verdade? Não sabe nada de contabilidade. Tinha um engenheiro que estava trabalhando comigo, eu era o chefe dele, e ele, depois de 3 meses trabalhando, veio com o balanço, esse balanço está errado aqui. Eu digo, por quê? Porque aqui, ó, o lucro está vermelho. Eu digo, daí, esse lucro negativo, eu nunca vi isso. Mas é isso aí, meu amigo. Ou seja, era um prejuízo, ele não sabia o que era. Tá bem, então, se você olhar isso, outra coisa, quando se fala dos juros altos, né, e que se pergunta a qualquer economista, inclusive o presidente do Banco Central, Campos Neto, diz isso. Pelo menos já ouvi algumas vezes frases no jornal dele dizendo isso. Por que não cai logo o juros quando aumenta? Ah, porque a economia reage morosamente à alta da taxa de juros. Isso não é verdade. É porque ele não sabe reconhecer os efeitos que a taxa de juros provoca na economia, de uma maneira geral, e nas empresas em particulares. Porque isso não é verdade. Na hora que você aumenta a taxa de juros, a economia reage imediatamente. Por quê? Para aumentar a taxa de juros, o Banco Central oferece títulos de crédito. Então, se os consumidores, né, adquirem aqueles títulos de crédito, que ele faz isso com o objetivo de diminuir a pressão da demanda sobre a oferta, se ele faz isso, ele diminui isso, 1 milhão, por exemplo, cai na demanda 1 milhão. Mas o que acontece lá de cada governo? Aumenta a dívida em 1 milhão. Além de aumentar a dívida, ele aumenta a correção, a despesa financeira. Porque agora tem uma dívida aumentada com a taxa de juros aumentada. Então a despesa financeira vai ser mais alta. E essa despesa vai para onde? Vai para o orçamento fiscal. E gera o quê? Déficit público. E consonantemente gera o quê? Inflação. E pior do que isso, gera expectativas de que a inflação será mais alta no futuro. É por isso que, como não reage? Reage imediatamente, não é morosamente não. O que ele está falando é o contrário. As empresas não estão quebrando imediatamente como ele imagina que poderia quebrar. Né? Porque ele, com essa alta da taxa de juros, ele quer impedir o quê? Investimento, aumentar o custo, as despesas financeiras das empresas, reduzir a margem de lucro, chegar até a prejuízo e reduzir com isso o crescimento econômico para reduzir a inflação. Isso é um absurdo, isso não deveria ser proibido. Para mim, isso só tem um sentido. Está havendo aí uma transferência de renda brutal dos menos aquinhoados na economia para os mais ricos. Que quem ganha com o aumento dos juros são os cientistas e os banqueiros. Quem paga são as pessoas que não têm dinheiro suficiente para investir. É isso aí, o resultado final disso tudo é isso aí. Agora, está começando, se você olhar no jornal, está começando a haver quebra de empresa, está começando a economia a diminuir. Aí que estão achando que agora que a taxa de juros está atuando, não, está atuando há muito tempo, mas levou um tempo atuando ao contrário, aumentando a inflação. Depois, quando começa a quebra, sim, começa a diminuir, porque as empresas não têm mais o que vender, não conseguem repassar os custos dela. Ok, pessoal? Então é isso aí. A conclusão que eu chego é que a teoria da partida dobrada, que criou a contabilidade, permitiu a criação de moedas, não é? Permitiu a criação da moeda fiduciária, permitiu a criação de moeda pelos bancos, permitiu a criação de moeda pelo governo. Ela pode
no futuro, com o conhecimento dessas coisas, ela vai ser tão útil como, por exemplo, a eletricidade. Muitas coisas vão ser construídas em cima dessa possibilidade de débito e crédito. Assim como a moeda foi criada, como a empresa foi criada. Tá certo? É isso aí, meus amigos. Eu agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.